Olá, queridos! Vamos brincar com a LRF, nossa amiguinha. Olha, a LRF, nós já vimos o capítulo 1, já vimos o capítulo 2, já vimos o capítulo 3 e estamos no capítulo 4, tá? Lembrando que o capítulo 4 é o que trata de despesa, ou que trata de despesa pública, tá? Aí, na seção 1, nós vimos a parte de geração de gastos, inclusive na subseção 1, da seção 1, que só tem uma subseção, que é a subseção que refere-se à despesa obrigatória de caráter continuado, a DOCC, legalzinho, tá? Agora nós vamos entrar numa coisa que não cai, ela despenca em concurso público, chamado o quê? Despesa com pessoal. É a seção 2 do capítulo 4, que é de despesa pública, tá? A seção 2, despesa com pessoal, ela vai do artigo 18 ao artigo, tá? Então, ó, ela vai do artigo, tá? Do artigo 18 ao 24, tá? Ela vai do artigo 18 ao artigo 24. Aí, primeiramente, nós vamos ver a subseção 1, tá? Que é a que trata de definições e limites, tá? A parte de definições e limites, ela vai do artigos 18, 19 e 20, tá? Então, vai do artigo 18, 19 e 20. Esses são os artigos da parte de definições e limites, tá? Desculpa, cometi um erro aqui, tá? Ó, aqui, perdão, essa despesa com pessoal só vai até o 23, tá? Aí temos uma terceira seção de despesa pública, que é a parte com seguridade social, tá? Então, vamos lá, ó. Então, a despesa pública, a seção 2, é a despesa com pessoal, que ela vai do artigo 18 ao 23, e nós vamos brincar agora com a subseção 1, definições e limites, tá? Que vai do artigo 18 ao 20. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos que conceituar o que seria despesa com pessoal. Então, o conceito, definição, está lá no artigo 18. Então, no artigo 18, nós temos o conceito do que seria despesa com pessoal, tá? Então, ó, é o conceito sobre do que seria despesa com pessoal, tá? Então, a despesa com pessoal é considerado o quê? É o somatório de todos os gastos do ente da federação com o que? Vamos ver, tudo que entra com gasto, tá? Com despesa de pessoal. Com despesa com pessoal, vai entrar o que? Olha que bacana. Vai entrar, primeiramente, o que entra na verdade? Ó, é o gasto com o que?
ativos, inativos e pensionistas. Tá? Primeira coisa, cuidado com isso aqui, ó. Quando a gente fala de despesa com pessoal, são todos os gastos, inclusive inativos. Tá? Inclusive inativos. Aí o que entra nessa brincadeira? Todos os gastos com ativos, inativos e pensionistas. Relativo, esses gastos dessas pessoas relativos a mandatos eletivos, cargos, funções, cargos, funções ou empregos, tá? Civis, militares e membros do poder. Então nota que vai entrar, são os gastos com inativos e inativos pensionistas, relativos a quê? A mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis, militares e membros do poder. Traduzindo, seria o gasto que se tem com os ativos, o pessoal ativo, relativo ao mandato que ele ocupa, o cargo que ele ocupa, a função que ele ocupa, ou emprego, sendo civil, militar e membros do poder, tá? Porque eu tenho gasto que é feito com o ativo, relativo ao cargo que ele ocupa, e esse gasto é com o quê? Não é com aqui primeiro, é relacionado com quem é feito esse gasto? É feito com ativo, que ocupa um cargo e recebe algo, que o gasto é de um dinheirinho, din-din. Então, com quaisquer espécies de quaisquer espécies remuneratórias. Traduzindo, qualquer forma, qualquer espécie de remuneração. Quando a gente fala isso, entra o quê? Entram os chamados vencimentos, ou seja, o que pode ter dentro de ou como pode ser formada a remuneração? Pode ser formada por vencimentos e vantagens, subsídios, proventos, já que a gente está falando também que entram os inativos, proventos, tá? Aposentadoria, reformas e pensões, inclusive também entra no cálculo, além do vencimento, vantagens, subsídios ou proventos ou pensões, porque entram os pensionistas também, inclusive adicional por insalubridade, adicional noturno, adicionais gratificações por exercer uma função, cargo de confiança ou uma função
um cargo comissionado, desculpa, uma função gratificada, tá? Ou função gratificada de confiança, gratificações, ó, inclusive adicionais, gratificações, hora extra, e vantagem pessoal, de qualquer natureza, certo? E vantagem de qualquer natureza, bem como a última coisinha, bem como encargos sociais, e contribuições, tá? E contribuições recolhidas pelo ente da federação, recolhido, ele recolhe para alguém, a entidades da Previdência, recolhidos às entidades da Previdência. Note que a gente botou tudo que era possível e não possível, que está relacionado direto ou indiretamente ao gasto com a pessoa, tá? Então, o que eu gasto com que pessoas? Com os ativos, com os inativos e com os pensionistas. São todos considerados como despesas com o pessoal, independente de ser ativo, se ele é inativo ou se ele é um pensionista, tá? E aí o que acontece? Relativos ao quê? Relativo aos cargos, empregos, funções, inclusive mandatos eletivos, tá? E o gasto é com o quê? Com qualquer espécie remuneratória, seja ela um vencimento, seja ela vantagem, seja ela um subsídio, seja ela um provento de aposentadoria, reforma ou pensão, porque tem os pensionistas, inclusive os adicionais, as gratificações, hora extra, ou mesmo o quê? Ou vantagem pessoal de qualquer natureza. Além disso, é considerado como despesa com o pessoal o gasto que se tem, a despesa que se tem, recolhendo o quê? Recolhendo os encargos sociais e contribuições, porque eles vão entrar como receita, mas vão sair como despesa de pessoal, tá? Ficou claro isso para vocês? Mesmo? Agora preste atenção, ó. Esse artigo 18, ele tem 2 parágrafos. O parágrafo primeiro do artigo 18 fala assim, ó. Isso aqui é legal. Fala assim, ó. O valor dos contratos o valor dos contratos de terceirização de mão de obra
de mão de obra a que se refere, 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 não é a que se refere os valores, né? Isso, valores, está no plural. Valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem a alguma coisa, referem a substituição de servidor ou empregado, tá? De servidor e empregados públicos, tá? Será contabilizado, serão, né? Que são os valores, então serão contabilizados. Senão a gente comete um erro aqui de português, vocês estão se preparando para concurso. Serão contabilizados como outras despesas com o pessoal, tá? Então isso quer dizer que se eu contratar serviço terceirizado de mão de obra para a substituição de um servidor ou empregado, eu tenho que contabilizar isso também como despesa com o pessoal, porque vai entrar contabilmente como outras despesas com o pessoal. Cuidado com isso, tá? Então, serviço terceirizado, mão de obra terceirizada, entra como despesa com o pessoal? Sim, se ela entrar como substituição de um servidor ou empregado público, tá? Em substituição, mesmo que seja temporária, tá? Contratação de terceirizado, ela é temporária. Vamos lá. O parágrafo 2º também é muito interessante, tá? Porque o parágrafo 2º do artigo 18, diz o quê? O parágrafo 2º do artigo 18, ele fala assim, ó. Ele fala que a despesa total com pessoal, será apurada, tá? Será apurada somando-se a realizada no mês de referência, ou seja, o mês que eu estou apurando, fazendo a apuração, no mês de referência, vou somar a receita, a despesa realizada naquele mês que eu estou apurando a despesa total com as despesas, é claro, imediatamente dos 11 imediatamente com a dos 11 imediatamente anteriores meses, é claro, tá? Mas ele não fala meses. Com a dos 11 meses imediatamente anteriores, tá?
adotando-se o regime de competência. O regime de competência, tá? Então note que uma coisa é falar despesa com pessoal. Despesa com pessoal, eu vou calcular daquele mês, quero calcular a despesa agora desse mês com pessoal. O que que eu faço? Eu vou somar, tá? Todos os gastos que eu tenho com os ativos, inativos e pensionistas. Lembrando-se que refere-se tanto aos cargos, ou você paga a pessoas que ocupem cargo ou que ocuparam cargos, funções ou empregos públicos, tá? Se for da administração indireta, baseados em CLT, tá? E também incluindo o que? Tanto vencimentos como vantagens, adicionais, gratificações, hora extra, todos os gastos literalmente que você tem. Inclusive os gastos que na verdade são o que? Entram como receitas, tá? São recolhidas pelo ente como receitas, mas são repassadas às entidades previdenciárias. E inclusive a gente também viu que também vai entrar nesse cálculo de pessoal o que? A despesa que eu tenho com o que? Com a substituição de um empregado ou servidor por um terceirizado, tá? Vai entrar também no gasto com o pessoal, certo? Aí o que que acontece? O parágrafo 2º do mesmo artigo 18, que fala de despesa com o pessoal, temos que entender uma coisa. Ele fala que a gente vai apurar a despesa total com o pessoal. O que é essa despesa total com o pessoal? Essa despesa total com o pessoal é que será utilizada para verificar se há necessidade de quê? De segurar as transferências voluntárias, se dá para o ente contratar o quê? Uma operação de crédito, se dá para ele obter uma garantia de outro ente, tá? Então, existem uns limites de gastos com o pessoal. O limite de gasto com o pessoal não é apurado em cima de quê? Apenas do mês atual, e sim daquele mês de referência e dos 11 meses. Traduzindo, a despesa com o pessoal é calculado nos 12 meses, ou seja, aquele mês de referência e os 12 anteriores, tá? Aí tem um detalhe muito grande. As despesas são apuradas baseados no que? No regime de competência. Preste atenção para vocês entenderem, tá? A gente vai escrever isso depois, mas é só para vocês entenderem. Existem dois regimes que podemos, na verdade existem 3 regimes que podemos trabalhar. Podemos trabalhar com o regime chamado regime de competência, o regime chamado regime de caixa, que são regimes contábeis, tá? Então eu posso trabalhar com regime de caixa, posso trabalhar com regime de competência, posso trabalhar com regime misto, tá? O misto é única e exclusivamente utilizado na administração pública. Na administração privada, você no Brasil utiliza obrigatoriamente o regime de competência, tá? Mas existe também o regime de caixa. E na administração pública o regime de misto. Então o que que acontece? Preste atenção. A contabilidade pública sempre foi considerada completamente não, mas com muitos diferenciais em relação à contabilidade geral que é utilizada pelas empresas privadas. Então o que que acontece? Preste atenção. Existe a Lei 4.320, por isso que eu estou inclusive reforçando isso aí. A Lei 4.320, que rege a parte de contabilidade pública no Brasil desde 1964, embora seja um pouquinho atrasado, ela define no texto dela, no artigo 35,
um regime chamado regime orçamentário, tá? E em artigos posteriores dela, ela vai falar do regime patrimonial, como que a gente vai apurar o aumento de patrimônio. Então, faz a separação na própria Lei 4.320, já falava da existência disso, mas nunca foi configurado nada no sentido. Então, o que que acontece? No artigo 35 fala que são consideradas receitas as que foram arrecadadas e consideram-se despesas as que foram empenhadas. Por que isso? Vamos entender. Olha só, existe o acompanhamento da execução orçamentária. Então, quando eu vou fazer esse acompanhamento, eu vou verificar, não estou falando em termos patrimoniais, estou falando apenas em termos orçamentários. Eu vou verificar as receitas e despesas para apurar se houve déficit ou se houve superávit orçamentário. Então, o que que acontece? Receita é o que eu recebo, despesa é o que eu gasto, o que sai. Então, o que que acontece? Preste atenção. Eu, quando trabalho com receita em termos orçamentários, eu trabalho com uma previsão e com uma fixação de despesa. Mas quando eu vou executar tanto a receita como a despesa, o que que acontece? Existe a última fase da receita, é o recolhimento, tá? E a última fase da despesa é o pagamento. Beleza. Olha só, o Estado passa a ter uma obrigação de pagamento. É a partir do pagamento ou é a partir do empenho? É a partir do empenho. Então, despesa em termos de regime orçamentário são consideradas, até por cálculo, se houve déficit ou superávit orçamentário, eu tenho que verificar as despesas que foram o quê? Que foram realizadas, ou seja, eu tenho que considerar as despesas que foram pagas, tá? Não é isso? Não. É regime de competência. Como é regime de competência, basta ela ter sido o quê? Empenhada. Por quê? Não é com pagamento que configura-se que o Estado tem uma obrigação de pagamento. A obrigação de pagamento, ela surge desde o empenho. Então é considerado despesa do exercício as despesas que foram empenhadas, independentemente de terem sido pagas ou não, certo? Então, quando eu apuro a despesa total, eu vou estar me baseando no regime de competência. Como eu me baseio no regime de competência, a despesa total com o pessoal não é somando-se apenas as despesas que foram pagas. Eu vou verificar essa despesa com o pessoal, todas as despesas que foram empenhadas, independentemente de elas terem sido ou não pagas. Agora, essas despesas vão ter que ser comparadas às receitas, tá? Até mesmo se apurar se houve déficit ou houve o quê? Ou houve superávit. Aí o que que acontece? Preste atenção. No artigo 35 da Lei 4.320, 64, ele fala que as despesas são as empenhadas no exercício. E as receitas? As receitas, eu posso considerar a previsão de receita? Não. Por quê, cara? Eu estaria cometendo um perigo muito grande de o quê? Pensar no quê? Em uma receita apenas como um direito de recebimento. E aí eu vou apurar se houve déficit ou superávit orçamentário, pensando no seguinte, ó, eu vou empenhar se eu tiver meramente uma previsão de receita. Eu não posso empenhar com uma mera previsão. Eu tenho que empenhar com recurso. Então, como eu tenho que empenhar com recurso, o que eu vou fazer?
eu vou ter que arrecadar essa receita. Não preciso recolher, mas eu tenho que arrecadar. Não vou pensar como uma previsão, tá? Então, olha, eu crio uma despesa a partir do momento que eu a empenho. Então, a despesa é pelo empenho, tá? Então, o cálculo da despesa total com o pessoal será baseado no regime de competência. Se é o regime de competência, a partir do momento que elas foram criadas, aquelas obrigações. Quando que elas vão ser criadas? Com empenho, tá? Então lembre-se que trabalhar com regime de competência aqui significa que trabalha com o quê? Com o empenho. Não é quando foram pagas. A partir do momento que aconteceu o empenho, você já tem aquela despesa com o pessoal, tá? A receita só são consideradas as receitas que foram o quê? Que foram arrecadadas. Então, como foram consideradas apenas as que foram arrecadadas, eu não estarei trabalhando com regime de competência, estarei trabalhando com regime de caixa. É fácil lembrar. Entrou o dinheiro no caixa. Quando que entra o dinheiro no caixa? Com a previsão? Com o lançamento? Não. Elas entram com o quê? Com o recebimento no caixa, que é a arrecadação, tá certo? Não é com previsão e não é com lançamento como estágio de receita, tá? Presta atenção, quando nós vamos apurar se o quê? Se o gasto com o pessoal está acima ou não dos limites permitidos na lei de responsabilidade fiscal, eu vou pegar uma receita. Qual receita? Eu vou pegar a receita corrente líquida. E a receita corrente líquida é o somatório das receitas correntes que foram o quê? Arrecadadas. Tá? Então, como elas foram arrecadadas, então elas vão estar trabalhando em que regime? Regime de caixa. Cuidado, tá? Olha, para eu calcular, verificar os limites, eu vou verificar o limite baseado, os percentuais limites são baseados em cima de quem? De uma receita. Qual receita? A receita corrente líquida. Agora, então nós temos receita corrente líquida e despesa total com o pessoal, tá? O artigo 35 da Lei 4.320 define que trabalhamos com regimes orçamentários, não patrimonial, que é o contábil, tá? Por do quê? Por regime misto. O que é isso? Regime de competência para quem? Para as despesas e regime de quê? De caixa para as receitas. Então, o que significa isso? Esse regime misto? Que no regime orçamentário as despesas são consideradas as que foram empenhadas e as receitas apenas as que foram o quê? Arrecadadas, tá? Então, regime de caixa para as receitas e regime de quê? De competência para as despesas, tá? Cuidado só com uma coisa. Na prova, cuidado se ele, assim, não falando dessa parte aqui não, mas se ele estiver falando da Lei 4.320 ou do que fez provocou essa mudança. O que provocou essa mudança? Criaram o Manual de Contabilidade aplicado ao servidor público, ao serviço público, o MCASP, Manual de Contabilidade aplicado ao serviço público. E aí fez a contabilidade pública seguir os princípios da contabilidade. E entre os princípios da contabilidade existe o princípio do quê? Da competência, tá? Então, o que acontece? Que compete aquele exercício as despesas que foram geradas pelo fato contábil, tá certo? Então, como é pelo fato contábil, teria que considerar o seguinte: as receitas no regime de competência, não só as despesas. Então, ó, cuidado. Na prova, se ele falar regime orçamentário ou se falar em termos de quê? De
limite de cálculo, receita corrente líquida, despesa com pessoal, tudo nós vamos trabalhar com regime orçamentário, que é o regime orçamentário, é um regime misto, e esse regime chamado regime misto, ele é um regime de competência para despesa, ou seja, são consideradas despesas, como no artigo 35 nos diz, da Lei 4.320, as que foram empenhadas, independentemente de ter sido ou não pagas. E regime de caixa para as receitas, ou seja, são consideradas apenas receitas no regime orçamentário, as que foram arrecadadas. Aí o que acontece? Se na prova tiver escrito regime patrimonial, regime contábil, aí a gente tem que tomar cuidado. Porque, segundo o Manual de Contabilidade aplicado ao serviço público, o regime patrimonial, que já era falado na Lei 4.320, é o regime de competência respeitando o princípio da contabilidade chamado princípio da competência. Aonde as despesas são consideradas pelo fato que a gerou, que é o empenho, e as receitas são consideradas pelo fato que a gerou. O fato é o chamado fato gerador, que é facilmente identificado quando você fala de uma receita do tipo derivada, como é o caso das receitas de impostos, taxas, contribuições de melhoria e as próprias contribuições, que são aquelas derivadas do poder do Estado. O Estado obriga a pessoa a pagar o imposto, a taxa, tá? Agora, as receitas que são originárias, que são ocasionadas como o Estado executando como se fosse uma empresa privada com uma função econômica, que são aquelas obtidas com patrimônio, é difícil se apurar o fato gerador, porque elas não vão passar por lançamento. E o que acontece? As receitas sob o regime de competência são identificados pelo fato gerador. E o fato gerador é identificado com a fase chamada lançamento. Mas nem todas as receitas passam por lançamento. E esse que sempre foi o problema da contabilidade pública, tá? Tanto que existe uma nova lei de responsabilidade fiscal, lei da qualidade fiscal, que quer alterar a parte da Lei 4.320, esse projeto já está quase em finalização, quase sendo publicado. Ele vai fazer alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal e vai alterar a parte da Lei 4.320 que fala sobre esse negócio do regime patrimonial, por essa dificuldade de você apurar o fato gerador de uma receita que seja originária, não as receitas derivadas que você faz isso por meio de lançamento, tá? Então, mas importa aqui agora. Então entenda, ó, se cair na prova regime orçamentário, se falar de receita corrente líquida, se falar de despesa com pessoal, ou se falar dos limites, tá? O percentual de limite, lembre-se que você vai estar trabalhando com regime misto. Regime de competência para despesa, onde a despesa é considerada despesa pelo empenho, tá? E as receitas são consideradas pelo regime de caixa, ou seja, apenas as receitas que foram arrecadadas, tá certo? Ficou claro para vocês? Mesmo, tá? Então, lembre-se, colocar regime o quê? Orçamentário, regime misto. Se por acaso na prova, se ele estiver falando de Lei 4.320 ou de contabilidade pública, se ele falar em regime patrimonial, vai ser baseado no regime de competência, tá? Aonde as receitas, as despesas que foram empenhadas. E regime de competência também para as receitas, que é onde você vai verificar o fato gerador no lançamento, tá? Ficou claro até aqui ou não? Mesmo? Então copia essa primeira parte.
Continuando essa subseção 1 que fala de definições e limites, que são os artigos 18, 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estão dentro da seção 2, seção 2, que é despesa com pessoal, que pertence ao capítulo 4, despesa pública, tá? A seção 1 a gente viu que é a geração de despesa, a seção 2 é despesa com pessoal e a despesa 3 são despesas com seguridade social. Isso é o que compõe a despesa pública, tá? Então a gente está na seção 2 falando de despesa com pessoal dentro da parte específica chamada definições e limites, tá? Então, agora que a gente, no artigo 18, falou da parte de definições. O artigo 18 e o artigo 19, tá? Da Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 19 e o artigo 20 é que vão falar da parte de limites, tá? No artigo 18 é a parte de definição. No artigo 20 é a parte no artigo 19 e 20 é a parte literalmente de limites, tá? Então olha só, então nós temos limites de gasto com o pessoal na administração pública. Então o que vai acontecer aqui? Pera aí. Ó, presta atenção agora. Isso aqui cai pra cacete em concurso, tá? Na verdade tudo cai, mas principalmente isso aqui. Vamos lá. Ó, vamos lá, perdão pelo tempo, tá? Seguinte, ó. Então, os limites são percentuais, tá? E esses limites são percentuais, são baseados em percentuais da receita corrente líquida, tá certo? Então, esses limites são baseados na receita corrente líquida. Então, nós temos o quê? Nós temos com entes da federação, a União, o que mais? Os estados e os municípios. O que acontece? Ó, a União, ela pode ter como total dos seus gastos, todos os seus órgãos, pode ter um gasto total com o pessoal de 50% da receita corrente líquida. Os estados e os municípios, podem ter gastos com o pessoal de até 60% da receita corrente líquida. E os municípios também podem ter gastos até 60% da receita corrente líquida com o pessoal, tá? Aí o que acontece? Preste atenção. Na União, esses 50% são distribuídos de que forma? Nós temos 3 poderes. Nós temos o poder, o quê? O poder executivo, temos o poder legislativo, temos o poder judiciário. Mas além disso, também temos gasto com o Ministério Público. Como estamos falando em termos de União, Ministério Público da União, tá? Ministério Público da União. Aí o que acontece? Preste atenção. O poder executivo é o que abocanha mais. Dos 50%, 40,9% dos 50 possíveis da receita líquida, da receita corrente líquida, quase 41% ficam com o poder executivo. Ele pode gastar com o pessoal do total da receita corrente líquida. O legislativo abocanha, ele é um dos que tem menos, tá? Abocanha apenas 2,5%. O poder judiciário abocanha 6%.
E o Ministério Público, 0, ó, aqui vai dar 4, então aqui vai dar 0,6%, tá? Vamos lá, ó. Agora, os estados têm uma particularidade dos estados, tá? Uma particularidade meia chatinha. Esse aqui é assim, ó. Presta atenção para vocês entenderem. A Constituição proibiu Tribunal de Contas a nível de município. Então, quando ele proibiu a criação de tribunais de contas de municípios, o que acontece? Acontece que alguns estados, tá, já tinham tribunal de conta no município. Mas outros tinham o quê? Para controlar os gastos dos municípios, fiscalizar os gastos, tomar contas, prestação de contas, eram feitos com quem? Como não tinha o Tribunal de Contas dos municípios, foi criado o Tribunal de Contas dos municípios do Estado. Ele não é o Tribunal de Contas do Estado, não é o TCE, é o TCME, que é o Tribunal de Contas do município, por exemplo, do Estado de Goiás. No Estado de Goiás acontece isso. Tem o Tribunal de Contas do Estado de Goiás e existe o Tribunal de Contas dos municípios de Goiás, do Estado de Goiás. No Rio de Janeiro, existe o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, tá? Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. E existe o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, porque ele é um dos casos que tem Tribunal de Contas no município, tá? Então, entenda uma coisa, no gasto da União, por exemplo, no Legislativo, o gasto com pessoal é das pessoas que trabalham no Legislativo, mais os gastos com o Tribunal de Contas da União, tá certo? Tudo bem até aqui ou não? Agora, preste atenção, existem estados sem o quê? Existem estados sem TCME, que é sem Tribunal de Contas. TCME, para vocês entenderem, é o Tribunal de Contas dos municípios do Estado. É isso que é TCME, senão não adianta colocar ali e vocês não sabem o que é. Agora, existem casos de estados que possuem o que? Com TCME, tá? Estados com TCME. Preste atenção. Nos estados sem TCME, os percentuais ficam assim, ó. Os percentuais do estado ficam assim, ó. O executivo, abocanha 49%, só para vocês terem ideia de quanto que o executivo come. O legislativo mais, cuidado para não fazer a confusão agora, ó. O legislativo mais o TCE, porque o TCE é diferente de quê? Ó, TCE é o Tribunal de Contas do Estado. É o Tribunal de Contas do Estado. Cuidado para não fazer a confusão, tá? Então, o Legislativo mais o TCE abocanham 3%. O Judiciário abocanha 6%. E o Ministério Público do Estado, o MPE, abocanha o que sobrou, tá? Ou seja,
2% dos 60, tá? Porque lembra que isso aqui não é direto da receita, é dos 60% que ele tem direito a gastar com o pessoal. Com o TCME, vai modificar um pouquinho, preste atenção. Vai ser tirado do executivo o percentual que vai ser colocado com o TCME. Então, o executivo vai deixar de ficar com 49%, o executivo vai deixar de ficar com 49% e vai passar a ficar com 48,6%. Então, tiramos 0,4%, tá? Aí, o legislativo, aí vai, olha como é diferente. O legislativo mais TCE mais TCME vai passar de 3% para 3,4%, tá? O judiciário continua sendo a mesma coisa e o Ministério Público do Estado também continua sendo a mesma coisa, tá? Ou seja, o judiciário continua ficando com 6% e o Ministério Público do Estado ficando com 2%. Isso não mudou. O que muda é aqui, ó. É aqui que vocês têm que tomar cuidado. Que o executivo não fica 49, reduz 0,4, porque 0,4 vai justamente para onde? Para o TCME, tá? Ou seja, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado. Beleza. Aí vamos lá. No município não tem a presença de quê? De Ministério Público e não tem a presença de quê? De Judiciário. Então ele só tem Legislativo, o Executivo e o Legislativo. Aí, o Executivo dos 60% da receita líquida, o Executivo fica com 56%, 54% dos 60%, tá? E o Legislativo, inclusive se tiver mais TCM, Tribunal de Contas do município, ficam com quanto? Ficam com o restante dos 60%, ou seja, com 6%, tá? Ficou claro até aqui? Agora deixa eu chamar a atenção de uma coisa de vocês. É o seguinte, ó. Isso aqui é importante, tá? Presta bastante atenção nisso na hora da prova, ó. Dos 40,9% do executivo da União, temos um detalhe. 3% são gastos dos 40,9% que o Executivo Federal tem direito para gastos com pessoal de quem? Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Militar do Distrito Federal, Bombeiros DF. Bombeiros DF. Mas, também, dentro desse 3%, vão ter o apoio financeiro, tá? Por ser a capital, vai ter também o judiciário, do DF, tá? Judiciário DF, tá? Que no caso seria, por exemplo, como exemplo, Tribunal de Justiça, tá? Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Aí nós temos
o Ministério Público do DF e Defensoria Pública do DF. Tá? Quando a gente fala do DF, é do DF e dos territórios, tá? DF, Judiciário DF, Ministério Público DFT, certo? TJ DFT, Defensoria Pública do DF e territórios. Só que hoje não temos mais territórios, mas essa função fica com os dos antigos casos antes, quando eles eram territórios. E o terceiro é justamente para prestar assistência financeira, tá? Para execução financeira, do DF, assistência financeira do DF, para a execução de serviços públicos, tá? Em fundo próprio. Então tem um fundo específico para isso, tá? Fundo de amparo ao Distrito Federal, em fundo próprio. Então, por meio de fundo próprio. Tá? Então, ó, preste atenção. Dos 40,9% do Executivo da União, tá? O Executivo não tem 40,9% dos 50% da União da receita corrente líquida para gasto com o pessoal. Então, ó, desses 40,9%, 3% dos 50% que tem direito da receita corrente líquida vão ser utilizados para a Polícia Civil do Distrito Federal, PMDF, Bombeiros, tá? Judiciário do DF, Ministério Público do DF, Defensoria Pública do DF e territórios. Prestar assistência financeira para o DF, tá? Do DF, assistência financeira para o DF, por meio da execução de serviços públicos através de fundo próprio, tá? Então, isso aqui são 3% dos 40,9%. Ficou claro até aqui ou não? Então, na verdade, o Estado, a União não gasta 40,9% com o quê? Com servidores, empregados federais. Ele gasta 40,9% com todo. Aí desses todos, ó, ele vai gastar efetivamente com servidores, empregados federais, 37,9%. Porque os outros 3% são gastos com o pessoal do DF. Não todos os servidores, apenas o que? O Fundo de Segurança, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros do DF, a parte do Judiciário do DF, tá? Ministério Público e Defensoria Pública e também o Fundo para Assistência do DF para a execução de serviços públicos, tá? Ficou claro até aqui ou não? Então copia, eles amam isso aqui em concurso, tá? Então é bom a gente ter cuidadozinho com isso para não correr risco. Então copia, por favor. Vai lá, pessoal, ó. Só para fechar essa subseção 1, definições e limites de despesa com o pessoal, seguinte, ó. Embora não esteja na LRF, é importante ser mencionado, tá?
O artigo 168, tá? O artigo 168 da Constituição Federal faz uma coisa. Ele determina, tá? Que os recursos destinados, tá? Que os recursos destinados a destinados aos órgãos, desculpa, estava fugindo a palavra, aos órgãos do poder legislativo, poder legislativo, judiciário, Ministério Público, e Defensoria Pública, sejam entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, tá? Duodécimos. Ou seja, não tem que dar o dinheiro para ele do ano, então dividido em 12 partes, aí cada uma das 12 partes vai ter que ser entregue até o dia 20 para o quê? Que o Poder Executivo entregue para esses poderes até o dia 20 de cada mês, tá? Vamos lá, outra coisa importante. Então, os limites, tá? Então, os limites são em relação a RCL, Receita Corrente Líquida. Lembrando que a receita corrente líquida são as arrecadadas, ou seja, que significa trabalho em regime de caixa. Para as receitas. Tá? Aí o que acontece? Os percentuais são da despesa total, tá? A despesa total com o pessoal, que a gente soma aqueles todos, tá? Só que aí nós temos uma observação muito importante, tá? Para cálculo do limite de gastos totais com pessoal, o que eu vou ter que fazer? Uma coisa de extrema importância. Então, para esse cálculo aqui do limite de gastos totais com pessoal, eu vou deduzir esses valores. Ou simplesmente não vou contabilizar originalmente. Então eu vou ter que tirar 4 coisinhas aqui, tá? Então eu vou tirar as indenizações por
indenizações por demissão de servidor ou empregado público, servidor ou empregado público. Por quê, pessoal? Que você entenda que a partir do momento que você demitiu o cara, tudo bem, você paga o gasto, então é uma despesa com o pessoal, porque você está pagando um pessoal que foi demitido. Mas isso não entra no gasto de limite máximo que você terá com o quê? Com o pessoal, porque você demitiu ele, então ele não vai estar mais lá e não vai estar mais gerando despesa de pessoal. Segundo caso, outro caso parecido, é o incentivo, o dinheiro que você paga, incentivo de demissão voluntária de servidor, o famoso PDV, voluntária de servidor, embora esse termo é um erro, né? Porque o servidor não vai pedir para ser demissão, porque na área pública demissão é punição, tá? É o mesmo caso, porque aí ele pedir demissão, independente se ele é demitido ou pede demissão, ele não vai mais gerar despesa com o pessoal. O terceiro caso, o caso dos inativos, você tem que tomar cuidado, porque quando você fala despesa com o pessoal, entra despesa de inativo? Entra. Inclusive inativos e pensionistas. Na LEF, ele só fala da dedução de inativos, mas na verdade são inativos e pensionistas que a gente desconta. Inativos custeados com recursos vinculados. Recursos vinculados são aqueles recursos que são para essa função. Entra como que? Receita de contribuição, certo? E vai sair para a Previdência. Recursos vinculados. Vamos lá. Por fim, o último caso são como é que se fala? Despesas com pessoal, de competência de período anterior aos 12 meses aos 12 meses de apuração. Lembra que a gente faz a apuração no mês e nos 11 meses anteriores, tá? Então olha só, o que pode acontecer? Alguém ganha na justiça contra o Estado o direito, por exemplo, de uma adequação salarial por um plano. Aí o que acontece? Isso gera uma despesa, e é uma despesa com o pessoal. Só que essa despesa não era daqueles 12 meses, tá? Ela é de competência do mês aonde deixou de fazer esse reajuste. Então, ela não entrará no cálculo de quê? Não entrará, que é como se fosse uma despesa, é uma despesa de exercício anterior. Então, não vai entrar no gasto total com o pessoal, tá certo? Que é uma despesa de exercício anterior com o pessoal, que foi uma decisão na justiça que ele vai ter que pagar, mas não entra no cálculo de despesa total com o pessoal. Então, eu tenho que deduzir esse valor do total de gastos, do total de despesas com o pessoal, tá? Isso é só para fechar essa parte dessa subseção definições e limites. Ficou claro para vocês? Então lembra de alguns aspectos. Você tem que lembrar sempre dos percentuais. Lembrar que esses percentuais são calculados em relação à receita corrente líquida. Que a receita corrente líquida não são as que foram previstas ou lançadas, e sim as que foram arrecadadas, regime de caixa, não regime de competência, e que esses percentuais serão os percentuais
da despesa com o pessoal. E a despesa com o pessoal é apurada em cima das despesas que foram o quê? Que foram empenhadas, independentemente de terem sido o quê? Pagas, tá? Então, bastou empenhar que já entra no cálculo de despesa com o pessoal. Por quê? Porque eu estou utilizando regime de competência para as despesas com o pessoal e regime de caixa para a receita corrente líquida, tá? Ficou claro? Copia, por favor.